Oi, gente. Meu nome é Helena e esse é um vídeo de arte de intercâmbio. E eu vou contar como é que foi meu primeiro dia de aula, porque eu acabei de voltar da escola. E eu vou contar tudo. No caso, quando eu saí de casa, nervosa era apelido pra mim. Eu tava assim, surtando, tava muito nervosa, me deu até dor de barriga. E daí, acendei no ônibus com meu irmão. Porque, na real, não tinha quase nenhum alguém que ia pro high school no ônibus, porque eles todos dirigem, menos os freshmen, eu acho. Daí, tá, enfim, fui com meu irmão, a minha irmã sentou com uma amiga dela e meu outro irmãozinho sentou, sei eu, com quem. Daí eu desci na escola, primeiro eles paravam no... Não, primeiro eles param na escola do meu irmão, daí depois eles param na minha escola. Daí eu desci, daí eu filmei rapidinho o negócio, mas depois eu não filmei quase nada. Solta aí, Helena. No caso sou eu. Tá, esse foi o vídeo, eu não filmei nada realmente. Eu entrei e fiquei tipo assim, meu Deus, o que eu faço? E daí eu fui pra minha primeira aula. E hoje era tipo um dia meio diferente, porque era pra ser um, daí é outro, daí o schedule meio que tirou um bagulho. E daí eu fiquei um pouco perdida. E eu fui, achei minha sala. Só que eu ainda tinha tempo e eu não queria entrar na sala. No caso, a minha primeira sala, que era de química, eu não queria entrar. Porque, sei lá, baita nerdona lá entrou na sala. E ainda bem que eu não entrei. Porque eu tinha esquecido que ia ter o Pep Rally. Então, se vocês estão indo agora, não esqueçam que tem Pep Rally. Que eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Que é, sei lá, tipo, uma motivação pra tu continuar o ano. E eu achei meu armário, pedi ajuda pra achar meu armário, que é bem longe, porque é um corredor que nem tenho aula, mas meu armário é lá. Tudo bem. E do lado da brasileira, que tá comigo, que ela é bem legal também. Mas enfim, continuando. Eu não entrei na sala, graças a Deus. Eu larguei minhas coisas no armário. E eu fui pro... Daí eu lembrei, olha, não... tá desaparecendo pessoas. Onde será que elas estão? Daí era o Pep Rally no ginásio. E daí eu fui pro ginásio, que no caso a minha escola não é muito grande. Entrei no ginásio e eu sentei com a minha vizinha, que no caso eu conheci ela na manhã do ônibus, assim. Eu falei, porque o ônibus pega bem na frente dela, daí a mãe dela trabalha na escola, conhece os meus hosts. Então eles se encontraram, encontrei ela, só disse, oi, tudo bem? Estou indo hoje pra escola, acho que vou ter inglês contigo, uma coisa assim. E daí ela me convidou pra sentar com ela, só que eu não me dei conta, porque eu estava assim, ó, nervosa. Eu não me dei conta das coisas que eu não podia sentar com ela, porque ela é sophomore e eu sou junior. E daí no Pep Rally, tipo, tu tem que sentar com a tua grade, o ano que tu vai se formar. E daí eles começam, tipo assim, aquele cheer, que é assim, ó, tipo, você vai se formar no ano, tipo, 2002, não, 2022, 2022, 2020, 20, 20, 20, 22. E daí é assim, e no caso meu você vai se formar no ano 2020, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Algo assim. E eu sentei com os sophomores, então o dia foi diferente. E eu fiquei tipo assim, não acredito que eu tô aqui, eu deveria estar no outro lugar. Mas tudo bem, eu sei, assim. E eu só fui. Daí depois eu saí e fui pra uma aula de química. Que daí eu não entendi. Que eu tenho tipo um success seminar, que é o jeito que eles falam. Que é uma aula de não sei o quê. Eu acho que de relaxar. Só que normalmente no meio da tarde eu tive no início. E era na mesma sala que eu ia ter o meu primeiro realmente período, que era química. E daí a professora de química foi legal. E eles nos deram... notebooks. Que eles falam Chromebooks. Esses aqui, ó. E daí, esse aqui não é bem o meu. Porque o meu, eu primeiro entrei e tu tinha que pôr um e-mail. Eu não tinha um e-mail. E daí, tá, é o teu último nome, tua inicial e o ano que tu vai se formar. Daí depois, tu tinha que pôr uma senha.
E daí tinha que ser, tipo, a senha do teu... o número do teu lanche. Algo assim. Não, do teu almoço, uma coisa assim. E eu perguntei pra minha host mom, qual é o número do meu almoço? Ela que sabe essas coisas. E ela me deu um, só que não era. Daí eu não tive que fazer, porque a mulher também não sabia que me ajudar. E daí eu fiquei lá, rateando, eles pararam, eles só ajustaram, tipo, eles só logaram, mudaram a senha deles. E daí a gente ficou conversando, eu conversei com uma guria muito legal no Success Seminar. Daí acabou a aula, continuamos em Química. E a professora é bem legal até, ela é nova, então ela é tipo, lembrei que a gente fez em Química. Sentou umas gurias comigo, elas são super legais e elas me convidaram pra almoçar com elas. E eu realmente queria almoçar com elas, mas depois eu conto o que aconteceu. E daí eu conheci a brasileira. Ela sentou comigo também na mesa e depois ela teve que trocar pra outra mesa. Mas enfim, com essas gurias tipo, nos deram uns e-mails, só que não tem sentido, porque isso não é aula de química. Então amanhã eu tenho que ver o que ela vai fazer, porque tem que ter alguma coisa a ver com química. Nos deram uns e-mails aleatórios, e daí a gente tirava, tipo, 4. Daí tinha que fazer uma história com esses 4, só que são uns e-mails, por exemplo, de recibo de pagamento de não sei o que, de acampamento. E daí tinha que fazer uma história, só que isso não tem nada a ver com química. Então, tipo, eu fiquei, por que a gente tá fazendo isso? E, tá, depois disso eu fui para a minha aula de... Tá, gente, a minha host mom entrou no quarto. Depois disso eu tive aula de história americana. Daí eu fui com a brasileira também, porque ela também tem, que eu acho que é meio... Na minha escola é obrigatório, a gente... Não é obrigatório, mas ele falou que... O counselor falou que a gente tem que fazer. Tá, nessa aula, a mulher falou, tipo, bem rápido. E ela pediu pra gente entrar com nossas contas do Chromebook. Só que eu não tinha nem a brasileira, daí a gente teve que sair no meio da aula. E... fomos num lugar, daí isso aqui o meu não tava carregado também, que eu não sei o que aconteceu, descarregou. E daí eu tive que ir na biblioteca pegar esse aqui. Ou seja, amanhã eu vou pegar realmente o meu e devolver esse. É complicado, mas dá pra entender. E daí eu perdi o resto da aula dela. Eu só peguei o início, assim. E depois eu fui pra culinária. Culinária, a professora é bem querida. Tipo, ela é pombo, entendeu? Ela é legal, mas não, ela não é pombo. Ela é legal, ela não é chata. E, no caso, tem, eu acho que só um junior, que é um guri novo também. E tinha a francesa, daí eu conheci a francesa lá. E ela falou que eu e a francesa vamos ter que fazer comidas. E toda sexta-feira ela traz café da manhã e a gente cozinha. Então, sexta-feira a gente não tem que comer muito, porque a gente vai comer lá. Então, eu tô feliz e eu vou continuar com essa aula. Daí veio sociologia. Sociologia com a mesma professora da American History. E ela fala rápido. E ela falou que sociologia é uma matéria realmente que precisa falar e escrever. E ler. Não, ler e falar. E é bem complicado, porque eu gosto da matéria, eu gostei do que ela trouxe, ela nos deu um papel e colocou uma situação, que é, sei lá, depois de uns anos, explodiu uma bomba e algumas pessoas foram selecionadas aleatoriamente, ou seja, podia ter criança, não sei o quê, pra ir num bunker e ficar e sobreviver. Daí, como é que seria a sociedade depois? Daí a gente tinha que escrever. A gente fez em grupo, só que tem umas palavras que, assim, é um vocabulário que eu não precisava saber, e daí eu tenho que saber e tenho que falar um monte, então eu não sei se eu vou continuar com essa aula. Eu realmente quero, mas eu vou tentar mais algumas vezes, mas tudo bem. Daí depois eu teria Success Seminar, só que eu já tive no início da aula. Então, foi totalmente ao contrário. Daí eu fui no English. Puta que pariu, gente. Passei um micão. Passei um micão, porque o meu inglês é pra sophomores. E o deles é muito falar. Ela falou que a classe é só falar, praticamente. Não tem que escrever nem ler. Quase nada. Então, tu tinha que fazer uma apresentação de si mesmo e se apresentar lá na frente. E eu travei. Eu travei porque eu não conseguia falar 2003. Não. 2003. Ai, eu não sei mais também. Eu travei, não conseguia falar a data do meu aniversário. E daí,
Mas tudo bem, eles entendem, eu sou... Sei lá, foda-se também, né? Daí depois eu fui na educação física, não tinha nenhuma menina. Apareceu 2 gurias, depois elas saíram, eu fiquei tipo assim, meu Deus, por quê? Daí eu era a única guria, daí tinha pouca gente na aula e o professor falou, ai, não, nós não vamos mais ter esse tipo de aula, eu estou tentando botar vocês para outras educações físicas, para não... Outro horário, essa educação física. E daí ele perguntou se eu queria trocar, porque eu era a única menina. Eu falei que sim. Então, só que eu troquei o meu schedule e para outra educação física, só que agora eu acho que eu troquei com a professora, só que eu quero entrar na lida de torcida. Então, um professor de educação física foi muito legal, inclusive, e ele me levou até a professora, até a coach de líder de torcida. Então, eu vou entrar, eu acho, porque hoje, depois da aula, depois eu conto, no caso. Só que ela me levou e ela pediu pra trocarem meu horário, então eu não sei se amanhã eu tenho educação física. Só que, se eu for fazer cheerleader, eu não vou fazer educação física, porque daí eu não vou precisar. Então, eu acho que eu vou sair, porque eu também não quero fazer. Daí depois, acho que foi um pouco confuso essa daí pra vocês. Eu tive matemática. Cara, eu jurava que eu ia assim, ó, ser top de linha na matemática. Mas não, é super difícil. O professor, ele falou meio pra dentro, assim, e eu entendo o jeito que eles ensinam, mas é mais difícil que o Brasil. O Brasil só te dá uns exercícios, tu faz aí. Lá, ele nos fez pensar, entendeu? Ele fez a gente fazer grupos. Só que eu também não tenho esse vocabulário, cacete. Fiquei tipo assim, pelo amor de Deus. Daí eu copiei da minha colega, eu perguntei pra ela se eu podia copiar dela. E daí, ele falou que amanhã nós vamos para a rua pra medir a altura de um prédio, de um poste. Só que ele não falou como tu tem que medir, ele falou, tentem achar um jeito de medir a altura dessa poste de luz. E daí a gente pensou, meu grupo, eu não pensei, né? Porque eu não tava entendendo como assim medir a altura do poste, porque eu também não tava entendendo. Porque não tava escrito poste de luz, tava escrito light. E eu fiquei assim, como é que eu vou medir uma lâmpada? Medir como? Se é na rua e na rua não tem lâmpada? Eu fiquei assim, mas daí depois eu entendi. E a gente vai fazer Pitágoras, eu e meu grupo, pelo jeito. E daí se tu tiver outro jeito de resolver esse problema, tu ganha um bônus. E a gente vai, acho, fazer proporção. Tipo, a gente vai tirar uma foto e fazer a proporção da foto pra ver quanto mede aquele coisa, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Só no caso daquele outro não funcionar. Daí depois, mas eu não tô achando as matérias mais fáceis. Então isso tá me deixando meio... Daí depois eu fui pra anatomia, psicologia e fisiologia. O meu professor é muito legal. E só tem juniors e seniors. E ele, tipo, super entendeu que talvez eu não entenda as coisas. E ele é sarcástico. Então ele falou que qualquer hora que ele for sarcástico, eu tenho que parar a aula dele e perguntar. Ele foi super legal, mas eu acho que essa matéria vai ser meio difícil pra mim. Por causa do vocabulário. Mas o meu counselor falou que eu falo bem. Então eu posso fazer anatomia. Só... E daí, depois disso, eu fui pra assistir as cheerleading pra ver se eu vou entrar ou não. E elas são muito, muito legais, no caso. E eu fui com a brasileira e com a francesa. A francesa também, eu tava assistindo a outra brasileira, ela já faz. E eu acho que eu vou entrar. Eu acho que vai ser um pouco complicado pra mim, mas tudo bem. Eu prefiro do que fazer educação física. E é isso. E eu tenho que resolver essa parte dessas mudanças que eu fiz. E eu tenho que jantar agora. Então, muito obrigada por me assistirem. Eu espero que vocês... eu não falei do almoço! Como eu não falei do almoço? Tá, o almoço. Eles dividem em 2 horários. Tem o primeiro e o segundo. Eu fui no segundo horário. Isso aqui, as minhas amigas de química, que eu acho que elas são muito legais, elas me convidaram pra almoçar com elas, eu e a brasileira, na aula de química. E eu, tá, eu vou almoçar com elas. Só que a minha vizinha, ela tava na mesma aula que eu, quando eu saí pra almoço, e ela falou, vem comer com a gente. E eu fiquei tipo assim, como é que eu digo que eu não quero comer com elas? Daí eu fui, só que depois eu encontrei elas e eu fiquei tipo, as outras, fiquei tipo, mas amanhã eu falo com elas, falo, hoje eu almoço com vocês.
Então eu conheci muitas pessoas hoje, elas foram bem legais comigo. Eles entenderam que eu não falo bem, eu acho que eles entenderam. E o meu objetivo era falar com uma pessoa em cada aula. Eu não fiz isso na aula de educação física, porque não foi bem uma aula. Mas em matemática também não tenho bem uma amiga. Eu tenho meu grupo, que é 2 guris e 2 gurias, que sou eu e a outra menina. E é isso. Tô aqui na edição pra dizer, e o gato, que eu esqueci de falar pra se inscreverem, pra deixarem o gostei, pra comentarem, pra me seguir no Instagram, que é Guria no Mundo. Beijo!